tarde, irmãos. Bom, eu tô aqui no comecinho do culto para dar um recadinho super importante para os irmãos. Em breve nós vamos começar a nossa campanha de missões nacionais desse ano. E a nossa campanha do pastel já vai começar, do pastel missionário, com a Natália e a Adriana. Elas vão entrar em contato com vocês, ou vocês podem entrar em contato com elas, tá? Pra gente já começar a vender, pra que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Bom, irmãos, podem ficar aí com o louvor. Deus abençoe. Boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto. Hoje a gente está aqui para um momento de louvor e eu espero que Deus fale ao seu coração, que você abra o seu coração e que você sinta a presença dEle, que você realmente entregue o seu coração para Ele. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, nessa tarde, ó Pai, eu peço para que o Senhor esteja falando com as nossas vidas, ó Pai. Peço para que o Senhor esteja nos usando, nos abençoando, ó Pai. Que nós possamos estar com os corações abertos para que o Senhor entre e faça da Tua obra na nossa vida, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a vida de cada um que está assistindo esse culto, ó Pai, esse momento de louvor, ó Pai. Que nós possamos realmente estar adorando ao Senhor e dando o nosso melhor a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Fique com a mensagem do pastor agora. Um bom final de semana e que Deus abençoe muito sua vida. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, queridos. É uma alegria nós estarmos aqui para poder
celebrar a Deus, adorar o nome dEle. Eu sei que nós temos passado por esse tempo aí de reclusão, mas é um tempo importante para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Ainda que esteja sendo esse um tempo um tanto difícil, a gente tem essa ferramenta e oportunidade de cultuar a Deus, mesmo que na nossa casa, mesmo que fora do templo onde gostaríamos de estar, Deus tem nos dado essa oportunidade aqui. Amém? Então, que Deus possa estar falando aos nossos corações através dessa palavra. O tema é um tema que com certeza já pode ter sido tema de outra mensagem minha, mas eu gostaria que você não se prendesse ao tema. O tema é só um detalhe para a gente pensar, uma linha geral para a gente pensar, mas eu creio que essa é uma mensagem diferente, num texto diferente, numa realidade diferente, que é dependência, tá? Então eu quero falar com você a respeito de dependência e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Nós vamos aguardar um instante até que você possa localizar o seu texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Vamos ler o texto. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma viúva que te sustente. Até aí, que essa palavra fale ao profundo do meu e do seu coração sobre dependência. Nesse tempo aqui de Elias, Acabe, ele era o rei de Israel e ele reinava junto com a sua esposa Jezabel. E Acabe, ele se afasta de Deus. E os deuses que estavam reinando na nação de Israel agora eram deuses estranhos. Eram Baal e Aserá, que nós vamos ter um pouquinho para frente aqui na história. Aquele episódio em que Elias mata todos esses profetas. Mas isso aqui, esse fato aqui que nós estamos falando hoje é um pouquinho antes. Então, a nação está longe do Senhor porque o seu rei está longe do Senhor, E o detalhe é que quem está sofrendo as consequências dessa má condução da nação, dos pecados, é todo o povo, porque a seca começa a assolar a todos. Então, todos nós, o mundo de hoje, passamos por um momento um tanto conturbado. É tão interessante que esses momentos conturbados, como estavam sendo vividos naquela época por conta da seca, Então essas pessoas não tinham nada para comer, os animais estavam morrendo, não dava para plantar, assim como esse momento que eles estão vivendo lá, no mundo de hoje nós também estamos passando por um momento um tanto conturbado
em que todos temos sofrido. Os dados do dia 6/8, veja que hoje é dia 22. Eu estou dando um dado que ainda está desatualizado, né? Então, no dia 6/8, 792.500 pessoas já haviam morrido ao redor do mundo por conta desse momento que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia do Covid. Então, muitas pessoas morreram. Essa doença que nós estamos vivendo hoje, para a gente ter uma noção, ela fez estragos nas relações pessoais, afetando famílias, afetando amigos, afetando os grupos em gerais. Então, pessoas estão perdendo pessoas todos os dias. Também fez estragos na economia mundial, gerando uma onda de desempregos e falta de recursos. Não é só o Brasil, no mundo inteiro a economia foi afetada. E nós poderíamos ainda dizer que essa doença fez estragos na saúde, porque se já não era, na saúde pública, se já não era possível dar uma assistência digna antes da doença, agora ficou muito pior. Porque nós já víamos, tínhamos informações, relatos, matérias de jornais, que não havia uma assistência adequada, né, quando diz de assistência pública, de saúde pública, nós não tínhamos uma assistência adequada. Volta e meia nós tínhamos alguns casos que nós estávamos ouvindo, dentre os muitos que acontecem e nós não conhecemos, de uma assistência precária. Imagina agora com essa doença. Então, os estragos que essa doença trouxe, as consequências para as pessoas no mundo de uma forma geral, eles são enormes, totalmente fora. Nesse cenário, cada um tem tentado se virar como pode. Então, nesse cenário que nós estamos vivendo, as pessoas estão tentando se virar como pode, elas estão tentando resolver e dar o seu jeito como elas podem. Então, aí nós concluímos duas coisas diante dessa situação. Primeiro, o pecado continua fazendo estragos. Então, lá na época de Acabe, o que estava fazendo estrago e trazendo tormento para o povo era uma questão com o pecado. O que hoje está trazendo estrago e condenação e sofrimento ao povo continua sendo o pecado. O pecado continua fazendo estragos. Há uma sentença dada em Gênesis por conta da atitude de desobediência, ou seja, por conta do pecado de Adão e Eva. A terra foi sentenciada. O homem continua desobediente a Deus. Então o homem continua desobediente assim como Acabe. E como outras pessoas que estavam ali. Então, em plena pandemia, recursos estão sendo roubados. Nós estamos vendo matérias e matérias de desvio de recursos que eram para cuidar da saúde pública. Em plena pandemia, os interesses econômicos continuam prevalecendo em face à vida. Ou seja, o dinheiro vale mais do que as pessoas. Isso aí está escancarado, tá? Em plena pandemia, a vaidade na disputa pelo poder continua em alta, enquanto muitos esperam pelos recursos. Ou seja, o pecado continua fazendo estragos. Acredito que muitas dessas mortes, dessas 792.500, dado no dia 6/8, elas poderiam ter sido evitadas. Então, o pecado continua fazendo estragos. A segunda coisa que nós temos para concluir é que o homem ainda continua dependente dos seus esforços. O que fazemos diante das adversidades é determinante para nos mostrar em quem estamos confiando. Então, a nossa atitude diante das adversidades é determinante para dizer em quem nós estamos confiando. Buscamos mais a Deus ou buscamos mais alternativas de como resolver os nossos problemas? Então, nesse tempo, nós buscamos mais a Deus ou nós estamos atrás de mais alternativas de como resolver os nossos problemas? Nosso tempo de oração, de leitura da Bíblia, aumenta significativamente quando passamos por lutas, ou eles ainda são inferiores às nossas ações para nos livrarmos o mais rápido possível daquilo que nos incomoda? Então, nós estamos buscando mais a Deus, nós estamos lendo mais a Bíblia,
Ou nós estamos buscando nos livrar o mais rápido possível dos nossos problemas? Então, quando a gente para e pensa sobre isso, um texto nos vem à mente. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Isso é Jeremias 17:5. Esse texto está dizendo que maldito é o homem que confia no homem, não só eu confiar no outro, você confiar no outro, ou confiarmos nos nossos governantes. Maldito é o homem que confia na sua própria carne, que consegue resolver os seus problemas sozinhos e que o seu coração se afasta de Deus. Porque se nós estamos buscando mais alternativas por nós mesmos e menos em oração e na palavra de Deus, isso significa que nós estamos dependendo dos nossos esforços e não dependendo de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, quando eu venho para o texto aqui do primeiro livro de Reis, no capítulo 17, nos versos que nós já lemos e outros que nós vamos ler, essa passagem, o profeta Elias tem muito a nos ensinar sobre dependência. Porque é o que nós precisamos aprender, a dependência. Então, em primeiro lugar, dependência é sinônimo de fé. Dependência é sinônimo de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Essa é a nossa melhor definição de fé, que é embasada na certeza de que alguma coisa da parte de Deus acontecerá diante dos fatos ou situações que eu e você estejamos vivendo, e não interessa se esses fatos são bons ou ruins. Então, fé é eu acreditar que haverá uma manifestação da parte de Deus para as situações que eu estou vivendo, sejam essas situações boas ou ruins. Então, eu posso estar aguardando que uma porta se abra por conta de uma necessidade. Quantas pessoas hoje estão esperando que uma porta se abra em várias áreas da sua vida por conta de uma necessidade que elas têm? Então essa é uma situação ruim. Porque de repente isso possa estar se estabelecendo alguém que precisa de um leito de hospital, alguém que precisa de um medicamento. É uma situação ruim e não tem. Como que a gente faz isso? Como que essa situação se resolve? Tá? Mas também eu posso estar vivendo entre a escolha de várias portas que se abriram, sem que eu esteja vivendo uma situação de necessidade. Ou seja, a minha vida está tranquila, de uma certa forma, está tudo em paz. Mas eu estou trabalhando a minha vida. E quantas são as vezes que outras portas se abrem à nossa vida? Então você está num trabalho e você mandou currículos para outras empresas, porque você está bem, está tudo tranquilo, mas algumas coisas foram interessantes. Você mandou um currículo para que você fosse avaliado somente por isso. Você não quer mudar de emprego, mas você percebe que 2 ou 3 lugares dos 5 currículos que você mandou, eles foram aceitos e as pessoas querem fazer uma entrevista com você. Que decisão você toma? Sai do trabalho e vai para uma dessa? O que você faz? A situação ruim? Não, é uma situação boa. Mas eu preciso em ambas as situações, difíceis ou boas, ruins ou boas, eu preciso entender que eu preciso depender de Deus. É Deus quem precisa conduzir isso. E isso está ligado intimamente com fé. A questão é que o cristão é um sujeito, desde que nasceu, de novo, é alguém que passou a viver na dependência do seu Senhor. É Ele quem cuida da sua vida. Querido, o cristão que ele nasceu de novo, porque o cristão nasce de novo, tá? Jesus disse que é necessário que a gente nasça de novo, ou seja, eu nasci numa vida para com Deus, eu recebi a Jesus Cristo como Senhor e Salvador agora, e é Ele que é o Senhor da minha vida. Além de Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. E desde que isso começou a acontecer na minha vida e na sua vida, eu tenho que entender que em qualquer situação é Deus quem cuida de mim. Mas aqui nós temos um problema. Eu preciso ter a certeza de que realmente
é Deus quem está falando, tanto para eu esperar como para eu tomar uma decisão. Então, muitas pessoas dizem, Deus falou, e depois descobrem que Deus não tinha falado nada. E muitas pessoas dizem assim, mas eu não tenho conseguido ouvir o que Deus tem para falar. Isso é um campo de batalha na nossa vida, nós enfrentamos essa dificuldade e nós precisamos aprender a ouvir Deus. Então, muitos se perdem aqui porque acham que precisam fazer algo e na maioria das vezes esse algo não veio de Deus. Então as pessoas vão tomando decisões, acontece que isso não veio de Deus, porque elas não estão ouvindo corretamente, seja para agir ou não agir. Logo, uma sucessão de erros nessa dependência nos faz ser vacilantes na fé, mina o nosso relacionamento com Deus, porque eu não tenho mais certeza se Deus falou ou não. Então, querido, eu preciso parar. Eu preciso reavaliar a minha vida com Deus para aprender a ouvir o que Deus está dizendo. Porque se eu começo a tomar decisões e essas decisões começam a dar errada, e eu tinha por certo que Deus falou comigo, isso mina o nosso relacionamento com Deus. Porque eu passo a não mais ter certeza, eu me torno alguém inseguro, porque eu não sei mais quando Deus fala. Então, Hebreus 11 diz que fé é o quê? Certeza. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Querido, fé é certeza. Fé não é brincadeira, fé não é uma coisa que eu acho, fé é certeza. Então, dependência é sinônimo de fé. E fé tem tudo a ver com ter ouvido a Deus, e agora ou eu vou agir e tomar uma decisão, ou agora eu vou parar e não vou tomar decisão nenhuma até que Deus me mostre o que realmente Ele quer. Isso é dependência. Então eu olho para o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Esses são os versos 2 e 3. Olha o verso 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Né? Isso aí foi o que Elias fez, porque ele tinha certeza de que Deus estava falando com ele. A verdade é que quando nós somos dependentes, também nós somos obedientes. Eu não saio fazendo loucuras e eu tomo decisão na hora certa, e isso é fé. Deus falou para ele: você vai para esse lugar, e Elias fez o quê? Foi. Na narrativa bíblica, eu vou encontrar outros fatos desse. Abraão foi para um lugar desconhecido porque Deus mandou. Você lembra disso? Sai da tua terra, da tua parentela, está lá em Gênesis capítulo 12. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi, juntou as coisas dele e foi embora. Isso é dependência. Os discípulos deixaram tudo e foram viver com Jesus. Deixaram emprego, deixaram família, deixaram tudo e foram viver com Jesus. Porque Jesus passou e chamou eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso é dependência. E dependência é sinônimo de fé. Essa é a primeira lição importante. Dependência é sinônimo de fé. Eu ouço e obedeço. Segundo, dependência é sinônimo de sobrenatural. Não tenho dúvidas de que muitas coisas da fé operam no campo da razão. Muitas coisas no campo da fé cristã, elas operam no campo da razão. A razão é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então eu trabalho e pelo meu trabalho eu tenho o meu sustento. Isso é o quê? Razão. Eu fico doente, vou ao médico e tomo remédio. Ele faz uma receita, eu tomo remédio e fico curado. O que é isso? Razão. Tranquilo.
Essa é a nossa vida desde sempre. Nós vivemos nisso. Nascemos com isso. Mas esse também é um dos nossos campos de batalha. Isso se torna nosso campo de batalha. Quando alguma coisa foge do nosso controle, tudo ao nosso redor se desestabiliza. Então, desde sempre eu aprendi a viver pela razão. Tá? Desde sempre eu aprendi a viver pela razão. Só que quando nós estamos nesse campo, esse campo se torna um campo de batalha, porque se alguma coisa foge do nosso controle, que nós não conseguimos resolver, tudo se desestabiliza. Então aí tem falta de trabalho, falta de recursos, desestabiliza. Tem falta muitas vezes do médico ou do remédio, também se desestabiliza. A razão nos faz preso às questões matemáticas. Não tenho nada contra a matemática, mas a razão nos faz preso às questões matemáticas. Sabe por quê? Porque para nós é assim, isso mais isso é igual a isso. Só isso. Isso mais isso é igual a isso. Essa é a nossa equação. É como 2 mais 2 igual a 4. Acabou. Nós fazemos essa mesma equação na fé. Isso mais isso é igual a isso e ponto final. Acontece que o mesmo texto de Hebreus, capítulo 11, só que agora o versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Queridos, se não tem fé, eu não consigo agradar a Deus. E a fé, ela vai atuar não no campo da razão. A fé vai atuar no campo da razão, sim, mas também no campo do sobrenatural. Então, além da razão, tem o que? O sobrenatural. Assim como você precisa do ar para viver, assim você também precisa da fé para se manter vivo, tá? Se você precisa do ar para viver, você também precisa da fé. Não há como estabelecer uma relação com Deus se não houver fé. O texto diz que eu preciso crer que Ele existe e que Ele recompensa. Em outras versões que Ele dá presente, em outras versões que Ele abençoa aqueles que o buscam. Então, na minha relação com Deus, por ora estarei no campo da razão. Vou trabalhar e ter sustento, vou ao médico, tomarei remédio e serei curado. Mas por ora terei que ir ao campo do sobrenatural. E isso em mim e você é uma grande batalha quando a gente precisa ir para o campo do sobrenatural. Pega aí o primeiro livro de Reis, que você está nele, o capítulo 17, o versículo 4. Então Deus mandou ele ir lá para a fronteira do Jordão, lá para a torrente de Querite. Olha o versículo 4, meu querido. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então veja que situação. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Esse é um texto que eu confesso assim, que a gente olha e fala, meu Deus. Mas isso está na Bíblia. Não é historinha. É fato verídico. A minha pergunta é, mas você acredita nisso? Beber água da fonte, beleza. Mas ser alimentado com pão e carne pelos corvos, aí já é meio complicado. Então nós começamos assim. De onde veio essa carne que os corvos trouxeram? Aonde eles trouxeram essa carne? Onde é que eles pegaram esse pão? São perguntas que surgem. E perguntas que a gente precisa fazer para o texto. Então eu preciso crer que sobrenatural
É algo longe dos padrões que eu e você estamos acostumados a viver. Nós estamos acostumados no que? Na razão. Aí tem o sobrenatural. Aí Deus chega para Elias e fala, ó, sai daqui, vai para esse outro lugar, e lá você bebe água da fonte e os corvos vão alimentar você 2 vezes por dia. Com pão e com carne. Realmente é algo que mexe com a nossa fé. Eliseu, isso na narrativa bíblica, ele abençoou uma viúva que corre o risco de perder os seus 2 filhos, levados como escravos pelo credor. Havia uma dívida e eles queriam levar os filhos. Mas o que acontece? Ele abençoa aquela mulher e ela tem em casa uma botija com um pouco de azeite, e é aquele episódio que ela empresta vasilhas de todo mundo e vai colocando azeite, até que não tem mais vasilha, ela encheu tudo, multiplicou o seu azeite, ela vendeu, pagou a dívida e sobrou para ela viver com os 2 filhos. Segundo Reis 4, de 1 a 7 diz isso. Tá? Jesus, por amor da multidão, multiplica 5 pães e 2 peixinhos, e ainda tem uma sobra de 12 cestos de pães. Está lá em João 6, de 1 a 14. Tinha 5 pães e 2 peixes, e ele alimenta a multidão e ainda sobe 12 cestos de pães. Jesus manda Pedro pescar um peixe, e nele tem uma moeda que paga um imposto pessoal, que tinha um imposto pessoal em Jerusalém, em Israel, né? E Jesus precisava pagar, e também Pedro. E Pedro vai lá, a mando de Jesus, pega um peixe, abre a boca, tira uma moeda e vai lá e paga o imposto dos 2. Querido, isso não é historinha, isso é verdade bíblica. Então, dependência é sinônimo de sobrenatural. E nós vamos ter que sair da razão e ir para o campo do sobrenatural. E isso é um campo de batalha para mim e para você. Mas em terceiro e último lugar, dependência é sinônimos de olhos bons. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Isso está em Mateus 6, 22, 23. Você está cansado de ouvir esse texto e de ter lido, né? Agora, olha, primeiro livro de Reis 17, versículo 7. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Olha que situação que esse homem agora está vivendo. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz assim, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Eu imagino essa cena. Elias sai de onde está porque os recursos acabaram. Mas onde ele chegou a mando de Deus, está muito difícil, está pior. Né? Então quando eu disse esse dito aqui, é que parece que a coisa está ficando cada vez pior. O ditado está dizendo que as coisas estão ficando pior. É lógico que nós não acreditamos em assombração, né? Mas é de uma situação que já está ruim e se torna pior. Não chovia há 3 anos, a fome era geral. Agora ele está diante de uma viúva pessimista, porque ela só tem um pouquinho de farinha lá, ela vai preparar, diz que vai preparar para ela e para o filho dela, comer e depois morrer, porque eles não têm mais nada. Então ele está diante de uma viúva pessimista, pobre, sem recursos,
e com um filho. Às vezes parece que as situações da nossa vida caminham exatamente como essa situação. Parece que estão indo de mal a pior. Parece que as pessoas à nossa volta estão exatamente como essa viúva, totalmente pessimistas e descrentes. Então aqui entra a dependência em cena. Se Deus nos mandou a alguém, a algum lugar, ou nos colocou em uma situação pior do que aquela que nós estávamos vivendo, algum propósito ele tem, querido. Se você é de Deus, se você é filho de Deus, se a sua vida está sob os cuidados dele, qualquer lugar que Deus mandou, ou a pessoas que ele mandou, ou as situações que ele colocou, Deus tem um propósito. Então Deus não tira Elias da onde acabou a água para mandar ele lá para aquela viúva à toa. Ele tem os propósitos dele. Ou eu acredito assim, ou eu faço como a viúva, espera a morte. Ou eu dependo de Deus, ou espero a morte. É aqui que a dependência nos coloca a ter uma nova visão, ou seja, bons olhos. O cenário pode ser aterrorizante como era ali. Seca, uma viúva pobre, sem nada para comer, só a farinha lá que ela tinha para fazer e o azeite, e mais nada. Mas Deus está no controle. E isso é o importante. Quem está falando com Elias o tempo inteiro? Deus. Então Deus está no controle. Os olhos bons nos colocam a olhar as nossas misérias. Os olhos bons, eles fazem com que a gente consiga olhar para nós e ver as nossas próprias misérias. Mas também a olharmos o Deus que tem cuidado da nossa vida. Então eu não posso ter um olhar somente negativo para aquilo que está ruim, para aquilo que eu não tenho, para aquilo que acabou, porque não vai dar. Sim, nós vemos isso, está claro e evidente, está nas situações que a gente possa estar vivendo, sim. Mas o nosso olho, porque é um olhar bom, é um olho de Deus. Seus olhos são bons, eles são candeias do seu corpo. Eles precisam nos colocar a olhar que há um Deus que está cuidando da nossa vida, e é isso que Elias faz. Depender é estar 100% sob os cuidados de Deus. Isso é depender. É estar 100%. Porque eu e você não resolvemos nada. Tudo na nossa vida depende de Deus. Talvez eu e você, no lugar de Elias, não perderíamos tempo, né? Ou não pediríamos nada para aquela viúva. Nem água e nem pão. Mas iríamos ver o que faríamos diante da situação. Então talvez eu e você lá naquele lugar, a gente falava, tudo bem então, não precisa nem trazer água não, pode deixar a sua comida aí, o seu azeite para o seu filho e tá tudo certo. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Talvez essa fosse a nossa decisão. Dá uma olhada no primeiro livro de Reis 17, versículo 13. Olha o que Elias faz. Elias lhe disse, não temas. Vai e faz o que dissesse. Ou seja, faz a comida para o seu filho. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno. E traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Deus que está no controle. Isso é fantástico. Isso demonstra como estavam os olhos de Elias. Olhou o cenário difícil com bons olhos. Ouviu o que Deus estava falando, abençoou e não faltou nem farinha e nem azeite. Querido, Deus é muito sincero com os seus. Eu quero dizer isso para você, Deus é sincero. Deus não é falso.
Deus não é leviano. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Se foi Ele que falou, vai se cumprir. E é necessário que a gente ouça o que Deus tem para falar. Então Deus é muito sincero com os seus. Se você sabe ouvir, sempre saberá como estão sendo conduzidos os seus caminhos. Depender de Deus faz parte da nossa história de vida com Ele. Sejam os momentos e situações bons ou ruins. Então, depender, querido, faz parte da nossa história de vida. Sejam os nossos momentos bons ou ruins. Eu quero encerrar dizendo para você os 3 pontos que nós falamos aqui. Dependência é sinônimo de fé. E fé é certeza. Então eu ouço aquilo que Deus está falando e creio, porque aquilo vai acontecer. Dependência é sinônimo de sobrenatural. Por hora Deus vai nos permitir fazer algumas coisas e nós achamos que somos nós que estamos fazendo. Mas na realidade é Ele que está fazendo por nós. Mas por hora, nós vamos precisar ser como Elias. Ir para o campo do sobrenatural. Acreditar que um milagre sobrenatural, tudo é milagre, mas que um milagre sobrenatural de corvo que traz carne e pão vai acontecer na nossa vida também. E em terceiro, dependência é sinônimo de olhos bons. Sejam os momentos que você esteja vivendo, tenha olhos bons, porque o texto diz que os olhos são candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. E é isso que a gente precisa. Que a gente tenha luz em nós. Que Deus abençoe você. Que você esteja dependendo totalmente do Senhor. Amém? Vamos orar? Ó Deus, eu quero te louvar e te agradecer, porque não acontece nada no plano humano e material sem que seja da tua vontade e do teu querer. As situações que nós estamos vivendo, se somos teus, elas estão sob o seu domínio e sob o teu controle. Só peço uma coisa a ti, por favor, nos ajude a depender do Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ensine, porque ele ficou encarregado depois da ida de Jesus aos céus, de nos ensinar a todas as coisas. Ele é o Consolador, aquele que traz conforto e paz ao nosso coração. Que nós possamos dia a dia orar, ler a tua palavra, buscar a tua face, para que nós possamos aprender a depender a cada dia mais e mais do Senhor. Que a nossa dependência não seja parcial, mas seja integral. Mesmo quando estamos vivendo na razão, que a nossa dependência do Senhor seja 100%, integral mesmo. Abençoa cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, abençoa a minha vida, que eu possa viver isso em mim também. É no nome santo do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem em paz, em nome de Jesus.